TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O programa Em Evidência, começando agora. Eu sou o Cláudio Andrade, estou estreando hoje no programa Em Evidência, todo sábado, a partir das 7 horas da noite, aqui na RDC TV, nos canais 24 e também em alta definição, 524 da Claro Net TV, também da Claro Fibra TV e, é claro, na plataforma digital de sua preferência. Hoje comigo aqui o diretor da revista Em Evidência, Lúcio Vaz. Olá, Lúcio. Olá, boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o nosso entrevistado aqui, Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito boa noite, Cláudio, Lúcio. Boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também é nosso. Dr. Gerson, eu já vou começar lhe perguntando como é que é conciliar, estar à frente de uma associação médica como é a ANRIGS, com a que tem um viés político, é claro, né? Por que não dizer? E também conciliar com a atividade médica, né? Principalmente agora, em épocas de pandemia também, doutor. Não é fácil, é uma atividade que me toma muito tempo, né? Tanto uma profissional, né? Quanto essa agora de ANRIGS. Mas, apesar de me tomar muito tempo, o desgaste é muito grande, mas é uma atividade que está me dando muito prazer. Eu me sinto muito cômodo como presidente da ANRIGS, né? Acho que nós estamos fazendo, eu e a minha diretoria, uma atividade intensa, importante, profícua, protagonista, né? E isso nos dá muito prazer. E quando a gente faz uma coisa que dá prazer, a gente se sente bem. Assim como é quando eu estou na minha atividade profissional, que eu sou cirurgião, né? Eu me sinto bem operando, gosto de fazer o meu dia a dia, me dá prazer, isso não Então a gente consegue conciliar muito bem as duas coisas. Mas realmente dá muito trabalho, isso é verdade. Lúcio. Presidente, antes de começar o programa, nós conversamos com algumas pessoas para anunciar a sua presença aqui e percebemos que há uma grande confusão entre as três principais entidades que representam a classe, né? Uhum. Gostaria que o senhor esclarecesse ao telespectador a diferença entre a ANRIGS, o CIMERS e o CREMERS. Certo. Nós temos três entidades médicas muito fortes aqui no Rio Grande do Sul, diferente de alguns outros estados. Aqui, as três entidades são muito fortes. Nós temos o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina, né, que é uma autarquia que se encarrega de fiscalizar o exercício médico, né, o exercício profissional médico, se encarrega de cuidar das questões éticas médicas e se encarrega das questões judicantes da medicina. Esse é o CREMERS. Nós temos o CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, também muito forte, muito atuante, 90 anos, né, e ele está encarregado de cuidar das questões de trabalho, né, das questões trabalhistas entre o médico e o empregador, nas diversas esferas, pública, privada, enfim. E nós temos a Associação Médica do Rio Grande do Sul, né, com 70 anos, feitos agora essa semana, e que tem na ciência médica o seu principal pilar. A ANRIGS, ela se encarrega, ela tem como mistério principal propagar a ciência médica, propagar a pesquisa médica, replicar o conhecimento técnico-científico. Esse é o a nossa principal função. Ainda nós temos uma quarta entidade médica, que é a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. A academia, ela reúne médicos decanos da medicina, né? E ela tem um cunho cultural, científico, né? E ela é muito importante também, né? Mas ela não tem essa atividade política diária, do dia a dia, que tem o CREMERS, a ANRIGS e o CIMERS. A ANRIGS ela é baseada em 4 pilares, né? Nós estávamos vendo sobre isso. E o principal é fomentar o debate científico, né? Isso. O que a tua gestão tem feito nesse sentido? Não, sempre, né? Nesses nossos 70 anos, nessas nossas 7 décadas, sem dúvida, a ANRIGS ela tem essa principal função: discutir, debater, fomentar a ciência, a pesquisa médica. E, a partir disso, replicar esse conhecimento técnico-científico, não só para médicos, mas para acadêmicos de medicina, inclusive para a sociedade, né? E a gente tem feito nesse ano nosso, e a ANRIGS sempre foi muito ativa, isso não é um privilégio da minha diretoria, a gente tem feito isso muito e sempre,
né? A gente tem as caravanas da Higgs, a gente tem seminários, que são para o público leigo, né, para a sociedade em geral, né? Então, agora, mês de outubro, que é até estou de cor de rosa por causa disso, que é o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, né? A gente fez atividades em relação a isso. Está vindo aí o Novembro Azul, depois o Dezembro Laranja. A gente faz atividades para o público em geral, né? Fazemos simpósios com as sociedades. E aí, uma coisa muito importante, nós temos no guarda-chuva da Higgs quase 50 sociedades de especialidades médicas. Algumas lá dentro, fisicamente dentro da Higgs, né? Dentro do prédio. Outras fora, mas todas elas ligadas, né? E muito parceiras da Higgs. E aí cito a cirurgia geral, que é a minha sociedade, pediatria, ginecologia obstetrícia, oftalmo, otorrino, pediatria, medicina do trabalho, enfim, quase 50, né? Cirurgia bariátrica, né? Todas elas, em algum momento, elas são acionadas por nós, elas são demandadas por nós para debater N assuntos, né, que surgem, né? Então, agora, o câncer de mama, a gente tem a Sociedade Brasileira de Mastologia, na Seccional Rio Grande do Sul, que ela foi chamada e participou conosco de todas as atividades e ações. Mês que vem, tem a Sociedade de Urologia, em dezembro, que é o Dezembro Laranja, que é o câncer de pele, Sociedade de Dermatologia, né? E assim vai, né? Quantas vezes chamamos a Sociedade de Infectologia para discutir e fazer ações agora em relação à Covid, né? A Sociedade de Imunologia em relação às questões da vacina, naquele período crítico que nós tivemos ali em março, abril, a Sociedade de Terapia Intensiva, Sociedade de Emergência, Medicina de Família, todas essas, né? E ininterruptamente nós acionamos para fazer ações ou para publicar notas técnicas ou para publicar relatos para a comunidade, enfim. Então esse é o grande papel da Higgs, o papel científico. E em cima disso é que a gente alicerça toda a nossa atividade. Como é que é a estrutura da Higgs? Como ela se subdivide? São por núcleos de especialidade? São por núcleos do interior? Como é que é essa estrutura para o pessoal saber direitinho? Sim. Bom, nós temos a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e a Associação Médica Brasileira tem 26 federadas. Nós somos uma dessas federadas, né? Associação Médica do Rio Grande do Sul. Por sua vez, nós, Higgs, temos as nossas seccionais no interior. Nós temos 30 seccionais, né? Temos em Pelotas, em Caxias, Dom Pedrito, Canoas, né? Enfim, Novo Hamburgo, são 30 seccionais, né? Passo Fundo, né? Que são ligadas a nós. A par disso, nós temos as sociedades de especialidades, que cada uma delas, na sua especialidade, são sociedades organizadas com a sua própria diretoria, com a seu presidente e seus diretores, né, que são sociedades que representam o Estado do Rio Grande do Sul. Assim como tem as sociedades em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, né. No total, hoje existem registradas na AMB 54 sociedades de especialidades, né. Nós aqui não temos todas, né? Uma ou outra que nós não temos. Tem uma que se formou agora esse ano e que foi levada lá para a Higgs, é a SBAT, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, né? Que trata do trauma, né? do acidentado seccional, capítulo Rio Grande do Sul. Então essa foi fundada agora com uma nova diretoria, ela já está lá no Higgs. Tem uma sociedade que está pronta para se formar, que é a Sociedade de Medicina Aeroespacial. Opa! Estão começando a formar o capítulo, a direção. Também nós vamos levar lá para o Higgs muito breve, né? Então, isso é mais ou menos a estrutura que a gente tem no país. A MB, com as suas federadas, cada estado tem também uma subdivisão, né? Nós temos aqui 30 seccionais. Ao lado disso, tem as 54 sociedades brasileiras de especialidade, que estão diretamente ligadas à MB, e a partir daí elas se subdividem também em 26 estados, 25 estados mais o Distrito Federal, né, que é o 26º, e aí nós temos aqui essas sociedades. Dr. Gerson. Algumas delas têm suas sedes dentro da Higgs,
Na própria sede? A minha sociedade, que é a Sociedade de Cirurgia Geral, nós temos uma sede dentro da Amhiggs, desde a fundação. Outras têm sede fora, como a cirurgia plástica, pediatria, oftalmologia, tem sedes em outros locais. Quantos anos de Amhiggs já? Olha, eu estou na Amhiggs, né, eu entrei ali pelo ano de 99, 2000, na Sociedade de Cirurgia Geral e no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Fui presidente da Sociedade de Cirurgia Geral, depois fui mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e ainda fui presidente da Sociedade de Cancerologia. Essa é uma sociedade que não existe mais, ela foi fechada e a gente está agora trabalhando para criar novamente a diretoria, que hoje é a Sociedade de Oncologia Clínica, né? E ela está inativa no Rio Grande do Sul, é uma das que estão inativas e não tem cabimento, não. A Sociedade de Oncologia Clínica, a oncologia, o câncer, que é tão premente no nosso dia a dia, a nossa sociedade ela não está ativa. Então, assim, agora, por o começo do ano, os oncologistas já estão se mobilizando, nós vamos voltar a ter a sociedade, o capítulo aqui do Rio Grande do Sul. E, doutor Gerson, como é que foi, agora pegando o gancho da questão da Covid, da pandemia, como é que foi a sobrecarga da classe médica? Incontestável, né? E, aliás, sempre que eu posso, dou os parabéns a todos os médicos, ao senhor, aos colegas. Como é que foi o papel nesse apoio, né? Nessa sobrecarga? O senhor comentou ali em março, o ano passado foi complicado, a gente achou que tinha passado e tomamos um susto ali em março e abril. Como é que foi o apoio da Amhiggs nesse sentido? São 20 meses que dá para a gente escrever um livro, assim, né? De como é que foi, o que foi lá em março do ano passado, abril, o desconhecido, a gente não entendia nada do que era a doença, não entendia a doença, não conhecia a doença, né? Não sabia sintomas, não sabia a evolução da doença, não sabia como tratar a doença. Isso tudo a gente teve que aprender ao longo dos meses, né? E rápido. Né? Questões logísticas, né? Como atender os pacientes, como fazer o isolamento desses pacientes dentro do hospital, da UTI, né, no bloco, como trazer um paciente com Covid para dentro do bloco para operar, como é que tinha que ser a sala. Muitos colegas foram perdidos, né? Inclusive. Então, tudo isso a gente não conhecia, né? E a gente teve que se treinar, aprender, fazermos o treinamento com nós próprios, com a equipe de saúde, e aí a gente não pode deixar de lembrar todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento da Covid, né, e não só da Covid, mas de todas as doenças, né, que nos ajudam e estão com a gente sempre, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, enfim, pessoal da limpeza, pessoal da higienização, motoristas, ambulâncias, todos. É verdade. Né, não fugiram à responsabilidade e lá em março do ano passado fomos à luta, não fomos para casa e fomos trabalhar. Né. As coisas foram indo, né, nós tivemos claramente 3 curvas, né, três ondas, três picos ali em junho, julho, depois mais adiante ali no fim do ano e depois o pico maior que foi ali em março e abril. E aí sim a gente teve um colapso de saúde porque realmente foi a quantidade de pacientes que foram para a UTI foi muito grande. E tivemos que contingenciar leitos, o nosso bloco virou UTI, nossa sala de recuperação virou UTI, a endoscopia fechou e virou UTI, a emergência virou UTI, as UPAs viraram UTI, e isso foi muito crítico, né? Mas nós passamos por isso e as coisas estão bem. Claro que naquele momento de muito trabalho, né, realmente foi muito desgastante, né? Eu sou um cirurgião digestivo, eu não estou na linha de frente mesmo, né? Quem está na linha de frente são os emergencistas, são os intensivistas, né? Esses realmente foi muito desgastante. Né? Mas operei pacientes com Covid, tratei pacientes com Covid, atendi pacientes com Covid que precisavam de cirurgia, que precisavam de algum procedimento cirúrgico, a gente é acionado. Como é que foi essa experiência inédita, né? Pois é, eu antes de eu assumi a Amhiggs em outubro, né, do ano passado, 18 de outubro. Até então eu era diretor clínico do Hospital Mãe de Deus. E a gente, já desde ali de fevereiro do ano passado, a gente já tinha montado um comitê de enfrentamento ao Covid. E reuniões, no início eram
3, 4 vezes por semana, né? Depois elas foram menos frequentes, e à medida que as ondas vinham, essas reuniões se amiudavam, né? Mas na parte cirúrgica, na parte de bloco, eu me lembro, a gente fazia treinamento, como se paramentar, como vestir a roupa, né? A máscara, o face shield, como é que tinha que ser a sala com fluxo laminar único de saída de ar, né? Como é que ia ser a entrada da CTI para dentro do bloco, para não contaminar. E tudo isso a gente teve que... E o hospital estava vazio naquela época, né? Porque o hospital esvaziou. Né? Lembra, em março, abril, não tinha ninguém nas ruas. Cirurgias, né? Seletivas. Eu me lembro, um dia o hospital tinha 11 cirurgias marcadas. Sabe que é 11 cirurgias? Né? Isso é nada, quase. Histórico, né? nada. E o hospital vazio, né? O hospital sem ruas, ninguém, né? Tudo, né? E a gente ia lá para o bloco e ficava treinando, vamos lá, como é que bota, fazia filme, fazia vídeo, né? Então foi um momento ímpar, assim, né? E acho que conseguimos vencer bem, né? Acho que a gente aprendeu bem, né? A nossa medicina, a medicina gaúcha, ela é de muito boa qualidade, né? Ela não fica atrás de ninguém. A gente tem muita qualidade, sim, muito pujante nesse. Mas, presidente, tem um outro lado da moeda que eu queria pegar o gancho do Cláudio agora. A pandemia, ela foi um fator importante na questão política do país. Ela virou o assunto político do país, né? E o senhor desempenha um cargo político. O senhor é presidente da Associação dos Médicos, que é a categoria que ficou em voga na pandemia. Então, o senhor estava 2 vezes em voga. Além de desempenhar um cargo político, representava os médicos. E houve muita discussão, né? O pessoal que usa máscara, o pessoal que não usa máscara. Como é vacina. Que foi? Vacina, exatamente. Qual é a posição da ANRIGS? Houve uma unanimidade entre os médicos? Houve alguma divisão? Como é que foi esse processo? Esse é o ponto principal. A gente não tem que ter unanimidade, a gente tem que ter a ciência. A gente não tem que achar ou não achar. A gente não tem que politizar a saúde. É ciência. A gente tem que ter a ciência como pilar principal. E a gente tem condições, como médico, né, ler, estudar, pesquisar, ver as melhores evidências e, a partir daí, a ideia é uníssona. A gente não pode esquecer que a política está no processo também, né? Mas tem que deixar de lado. A gente não pode politizar a ciência. Eu acho que a gente aprendeu isso. A gente pode politizar a saúde. Né? No SUS, na distribuição de verbas para os hospitais. Né? Isso sim a gente deve politizar, porque a gente precisa ter influência política em cima disso. Né? O senhor acha que essa discussão afetou de alguma forma os procedimentos médicos, a estrutura, ou não? Eu acho que essa politização, ela dividiu toda a sociedade. Essa grenalização, essa politização, ela dividiu toda a sociedade. Né? De uma hora para outra, o brasileiro, antigamente, só entendia de futebol, todo mundo era técnico de futebol. A partir de março do ano passado, todo mundo virou infectologista. Perfeito. Todo mundo sabia, conhecia. Né? Todo mundo queria dar palpite, todo mundo queria saber, discutir, né? Esse faz assim, esse faz assado, previsões, né? Prever o imprevisível, sabe? A doença, o vírus era imprevisível, a gente não tinha como saber se ia ter variante, se não ia ter variante. Então, quem tentou prever alguma coisa se deu mal, não tem como prever o imprevisível. A gente tem que analisar objetivamente, em cima da ciência, e replicar o que a ciência diz de forma o mais simples possível para a população entender. O que a ANRIGS falou nesse meio tempo? O que a ANRIGS falou? A ANRIGS se posicionou claramente em relação às vacinas, né, defendendo as vacinas, promovendo as vacinas, desde do dia que a Anvisa aprovou as 2 primeiras vacinas. No outro dia nós já tínhamos publicado um editorial em prol da vacinação. Né? E logo em seguida fizemos o primeiro grande mutirão de vacina lá na ANRIGS no dia 6 de fevereiro, vacinando todos os profissionais de saúde, né? Junto com o CIMRAS, junto com o CRO da Odonto, Conselho Regional de Odontologia, junto com o CREMERS, né? E outras entidades que se uniram, mas a ANRIGS, por ter aquela sede maior, nós tínhamos lá 5.000 vacinas prontas para serem distribuídas, né? E fizemos outras mutirões de vacina. Agora, para a terceira dose, fizemos uma no mês passado. Enfim,
Outra ação muito importante foi o posicionamento claro da Amhiggs em relação ao retorno das crianças e adolescentes às aulas presenciais. Isso não foi agora, nós fizemos esse editorial lá em abril desse ano, né? E lá naquele momento a gente já mostrou toda a perda irreparável que essas crianças e adolescentes têm ficando todo esse tempo fora da sala de aula. Casos de depressão, inclusive, entre as crianças, né? Exatamente, depressão, obesidade, né? Isso está falando na classe média, mas na classe baixa vai para o crime, vai para a prostituição, violência doméstica, e fora os problemas psicológicos, cognitivos e tudo mais, e de aprendizado, efetivamente, que isso causou. Então, isso lá em abril a gente já se manifestou, né? Questões relacionadas a técnicas, por exemplo, como naquele momento que faltou insumos para a intubação dos pacientes, nós, junto com a Sociedade de Terapia Intensiva, junto com a Sociedade de Anestesia, nós entregamos para a Secretaria Estadual da Saúde um documento mostrando que outras alternativas medicamentosas poderiam ser usadas quando faltasse o medicamento A, B ou C, né, para intubação, né? Para a alocação de leitos de UTI, para que os médicos não precisassem fazer uma escolha de Sofia, nós também compilamos um documento junto também com a Sociedade de Terapia Intensiva, junto com a Sociedade de Medicina de Urgência, um documento mostrando, do ponto de vista claro, transparente, técnico, como alocar um paciente em leitos de UTI, quando esses leitos de UTI não existem, né? Eles estão escassos, né? Então eu tenho 5, 6 pacientes para colocar na UTI, só tenho um leito. Então, como fazer a alocação desses pacientes de forma técnica, transparente e dando respaldo para o médico para isso. Então, todas as ações essas foram feitas baseadas não em política, baseadas em ciência médica, né? E é isso que tem que ser feito, né? O senhor falou que é impossível prever o imprevisível, né? Mas mais ou menos, qual a ideia? O senhor acredita que realmente agora acabou a pandemia? Estamos prestes a ter uma série de pandemias aqui para frente? Qual é a... Passamos de uma pandemia para uma endemia. Uma endemia, talvez. Isso é muito sério, né, doutor? Ao longo dos 20 meses, a gente começa a conhecer a doença, começa a conhecer o vírus, começa a entender como é que é a replicação dele e a sua virulência, a sua disseminação. Claro está que a vacinação é muito importante e os números não nos deixam mostram isso. Dúvida em relação a isso, né? Eu venho participando desde janeiro do Comitê de Covid Municipal, junto da Prefeitura de Porto Alegre. Logo que o Mello assumiu, ele nos chamou, lembro lá no Palácio do Comércio, para uma discussão ampla, junto com todo o pessoal da indústria, do comércio, né? Fomos lá debater ciência e como instrumentar a prefeitura e as secretarias para o reinício das atividades, né? E uma das coisas que foi feita foi isso, é um comitê de enfrentamento ao Covid. Também tem um comitê que eu participo, que é o comitê estadual. Mas ali no comitê é muito bom porque a gente tem uns epidemiologistas que nos apresentam semanalmente os números, né? E a gente viu como é que foi em janeiro, em fevereiro, em março, aquela subida louca, as curvas né, horríveis, né? Em abril. E agora a gente vê na última reunião, a gente até tem feito as reuniões com menos frequência porque não precisa. Né? Porque as coisas são estabilizadas. A gente tem um platô de estabilização ocupação em todos dos leitos, os parâmetros. Óbitos, ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos não UTI, contaminados, número de exames feitos. Então, tudo isso baixou, tudo isso diminuiu e tem esse platô com uma leve tendência à queda, né? Que semana a semana é avaliado, é visto, é revisto. E só tem uma explicação para isso. Vacinação, porque ao mesmo tempo o gráfico da vacinação foi subindo e o resto... Então não tem... Então, a gente... Claro, né? Teria que ver agora o vacinômetro de Porto Alegre, do Estado, né? Mas muito provavelmente ali no fim do ano a gente terá
80 e poucos ou mais de 90% da nossa população vacinada com 2 doses, né? E isso realmente é um número fantástico, né? A gente pensava lá no início, para a gente ter a imunidade de rebanho tem que ser 75%, 80%. Bom, nós vamos passar frouxo desse número e vamos chegar talvez a 90% ou mais de vacinados, né? Então, tu imagina, isso inegavelmente é o que está nos dando tranquilidade para dizer que a pandemia ela está num momento de queda, né? Agora, veja bem, claro que a gente pode morder a língua, daqui a pouco surge uma outra variante que chega e tudo volta. Então a gente tem que, por enquanto ainda, a gente tem que manter o uso de máscara, tem que manter a lavagem de mãos, a higienização de mãos constante. Isso é um hábito que a gente adquiriu e ele não é só para o Covid. Né? É verdade, e eu acredito que vai ficar, né, doutor? A gente tem um exemplo dos orientais, né, que já usam, a gente via nos filmes, nos metrôs, qualquer tipo de doença infecciosa, ali colocavam a máscara. Eu acho que isso vai ficar. Inclusive diminuiu outros tipos de doenças. Eu, como jornalista... infecções respiratórias. Isso, que a gente via as emergências no inverno. Exato, nos 2 invernos que nós passamos, inverno de 2020 e inverno de 2021, nós tivemos uma queda muito grande significativa, de contaminação. Pelo uso de máscara, né? Então são coisas que a gente tem que aprender, né? E a questão do passaporte, tirar a máscara, né? Quando é que nós vamos tirar a máscara? Exatamente. Né? Poxa, a gente não tem essa resposta ainda, né? E daí, se eu te dissesse hoje, vamos tirar a máscara agora, não estaria correto. Acho que a gente tem que manter ainda, tem que esperar, vamos ver o ano que vem. Certamente nós teremos, assim como a gente faz a vacina da H1N1 todos os anos, com mudanças para variantes novas, a gente vai ter que fazer a vacinação contra o Covid também, todos os anos, né? Então, acho que com o tempo a gente talvez vá tirar máscara, né? E talvez a gente vá restringir o uso de máscaras para pacientes de risco, pacientes com doença respiratória grave, ou pacientes imunocomprometidos, ou crianças asmáticas, né, nas escolas. Então, grupos específicos de pacientes com maior risco, talvez se use a máscara. E, claro, naqueles pacientes que estão doentes, que estão com sintomas respiratórios, por qualquer infecção respiratória que será obrigatório o uso de máscara. Que, na verdade, a máscara é uma parceira, um equipamento, o senhor que é cirurgião já, né, desde sempre, né? Nós é que aprendemos a usar o seu equipamento, né? Eu já estou acostumado a usar máscara há mais de 30 anos, né? Mas mesmo acostumado não é bom. Sim, né? Porque sim, quando na a gente, rua, né, no na social. Rua, aqui, como nós estamos aqui conversando com um certo distanciamento, é importante a gente ver o rosto, os olhos, o sorriso, né? A afeição, né? Isso faz do ser parte, humano, né? Bom, mas não vou fugir da tua pergunta. O passaporte vacinal. Passaporte vacinal. Olha, foi uma polêmica, né? Deu até briga. Quando fui acompanhar meu time até Dubai, eu tive que apresentar o meu passaporte vacinal da febre amarela. Eu fui visitar Machu Picchu, tinha que apresentar a febre amarela. E ninguém polemizou nada, não teve nenhuma polêmica. Não fui a Cuba só para o turismo, tive que apresentar. Em outros países também. A minha carteirinha de vacinação da Anvisa, ela fica aonde? Fica dentro do meu passaporte. Onde é que está a minha carteirinha? Está lá dentro do meu passaporte. Por quê? Porque eu sei que sempre que eu vou sair do país, a maioria dos países me pedem a vacinação. Então, a gente já tem o passaporte vacinal desde sempre, né? Então, essa questão também ela é politizada, né? E com ideologia, com muita... Nós tomávamos vacina quando éramos pequenos e ninguém perguntava a marca de vacina, ninguém ficava perguntando no laboratório. Tinha que tomar doenças erradicadas pelo Plano Nacional de Imunização, que a gente nem se recorda mais. E nós tomávamos e pronto, acabava. E veja bem, o Brasil ele é um país modelo em vacinação. É verdade. O Brasil é um país que tem capacidade hoje de vacinar por dia 2.400.000 pessoas. E está fazendo isso? Então, isso foi feito em alguns momentos, tanto é que nós estamos com os números que já passamos nos Estados Unidos, já passamos em tantos países, e, apesar de ter começado depois. É verdade, mesmo assim. Apesar de ter começado só ali no fim de janeiro. Né?
Então, nós temos essa capacitação, nós temos essa expertise na vacinação. Né? Erradicamos várias doenças. E isso é uma qualidade, uma benécia do SUS. Né? A gente tem que valorizar isso. Né? Então, essa discussão de vacina, ela é... Mas é que são outros tempos, né? Estamos entrando em outros tempos. O senhor está falando que provavelmente teremos que tomar vacina todos os anos, né? Vamos ter que tomar vacina todos os anos, aí surge uma outra pandemia, novamente isso. Eu compreendo as pessoas que se irritam com isso de alguma forma. Mas como outras vacinas, né? Como o H1N1, como mas outras. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta que a minha filha pediu para fazer. Eu falei, olha, não é a área dele, mas eu vou fazer. Ela é vegana, né? Mas eu posso responder. Mandou lá dos Estados Unidos. Ela é vegana. Ela perguntou assim, pergunta para esse presidente que se as pessoas fossem veganas, existiria uma redução nos casos de pandemia na humanidade? Não. Esse contato restrito com os animais não, porque sempre vai ter alguém que não é. Né? E vai transmitir e vai passar. Né? Mas existe uma resistência muito grande a essa questão de como os animais são colocados em cativeiro, essa superprodução de... Mas assim as pandemias sempre houveram devido à nossa proximidade, né? Assim como teve esse vírus, pode ter outro de uma outra origem. Né? Vaca louca, nós tivemos da época. Assim como nós tivemos há 100 mas todos vêm assim como nós tivemos há 100 anos a gripe espanhola, que foi uma coisa mais ou menos semelhante ao que a gente está vivendo agora. Pelos ratos. Então, isso faz parte da humanidade, faz parte do nosso convívio entre seres humanos. Né? O ser humano, ele se aglomera, o ser humano, ele convive junto. O ser humano, ele não é um ser que se isola. A gente nós somos sociáveis. Procura se aproximar um dos outros para se relacionar, em todos os sentidos. Né? Então, isso que é o bom da vida, claro, né? O relacionamento interpessoal, e isso faz parte do ser humano. Da nossa natureza. Eu vou pedir licença para te segurar. Claro. Lúcio, aqui a nossa próxima pergunta fica para o próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho aqui. Vou lembrando aqui que o programa Em Evidência tem o patrocínio aqui, nossos parceiros, o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CDP Consultoria Direito Público, MS Análises Clínicas, Kaisermac Distribuidora e Solos Portal de Ata Pública. Não sai daí, o programa vai fazer um intervalinho, em seguidinha estamos de volta aqui então com Evidência, conversando com o Dr. Gerson Junqueira, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Não sai daí, a gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão.
e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência aqui na RDC TV, canais 24, 524 em alta definição e também na plataforma digital de sua preferência, nosso Facebook, nosso canal no YouTube e também nossa página rdctv.com.br. No programa de hoje me acompanha o diretor da revista Em Evidência, o Lúcio Vaz, e também estamos entrevistando o Dr. Gerson Junqueira, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que inclusive estava nos comentando aqui que aprendemos a usar máscara, assim como o Dr. Gerson já usa há 30 anos como profissional. Lúcio, te dou a palavra, estava fazendo uma pergunta no último bloco. Isso. Doutor, dentro da entidade existe uma ONG, né? Além dessas associações que o senhor falou. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse trabalho. Sim, pois não. A Hemriggs, na verdade, é uma grande empresa, né? E a gente tem algumas preocupações que são inerentes às grandes instituições. Por exemplo, a sustentabilidade ambiental, né? A gente já há alguns anos cobriu toda a nossa sede com placas fotovoltaicas e a gente produz energia própria solar, né? Isso é um ganho para a sociedade. O outro ponto importante é a importância social. A gente precisa entregar para a sociedade algo, né? E o que a gente faz a gente tem ali ao lado da nossa sede, tem uma comunidade. E ali a gente tem um posto de saúde, que é o Instituto Vida Solidária. Ele já tem 25 anos e ali nós damos atendimento médico, damos atendimento social, fazemos atividades, ações culturais, atendemos crianças em turno e contraturno, com merenda escolar. Enfim, isso é o que a Hemriggs entrega para a sociedade. E o outro ponto importante é a governança institucional que a Hemriggs tem, né? Através da sua diretoria, através do presidente e dos nossos diretores, através do nosso conselho de representantes, né? Que é o nosso legislativo. Inclusive o nosso secretário Mauro Esparta é o presidente do nosso conselho de representantes, eleito junto comigo lá em outubro do ano passado, né? Só 2 meses depois é que ele virou secretário da Saúde. E outro ponto muito importante que a gente alavancou muito durante esse ano foi a relação institucional da Hemriggs com todas as instituições de saúde, né? Hospitais, escolas de medicina e com instituições políticas, né? Olha, eu fiz visitas e recebemos visitas lá na Hemriggs que vocês não imaginam nesse ano, né? Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, na FAMURS,
enfim, no Conasens, foi lá, fomos na Assembleia Legislativa, fomos no Piratini, fomos na Câmara dos Vereadores, fomos a Brasília, né? Fomos visitar até o presidente da República o mês passado, mostrando o que é a Amhiggs, mostrando o que nós temos, o que nós podemos entregar de produtos científicos, técnicos, né? Independente de quem esteja lá, né? Isso é um relacionamento político, institucional, totalmente apartidário, né? Isso é uma relação institucional que a gente faz. A gente tem recebido ali na Amhiggs a visita de vários vereadores, vários deputados estaduais, deputados federais, né? Fomos a várias cidades no interior. A Amhiggs não é só Porto Alegre, a Amhiggs é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, e eu só não visitei mais cidades no interior por falta de tempo, né? E pelas questões da pandemia, que nos limitaram muito. Sim. Mas fomos a Canoas, fomos a Gravataí, fomos a Novo Hamburgo, Caxias, fomos recebidos pelo prefeito de Caxias, que esteve aqui nos visitando na nossa festa essa semana. Fomos a Pelotas também, fomos recebidos pela prefeita de Pelotas. Fomos a Dom Pedrito, idem, né? Ganhamos até a chave da cidade lá em Dom Pedrito, né? E ele veio aqui agora, o vice-prefeito veio na nossa festa semana passada. Enfim, esse relacionamento institucional político é muito importante. Por quê? Porque os médicos, eles precisam debater saúde e precisam mostrar para os parlamentares questões técnicas, questões de ciência, e eles precisam desse apoio, né? É verdade. E a gente levou a eles, então, é o que a gente tem feito ao longo de todo o ano. Até o Quarto Poder a gente visitou, até na Cúria Metropolitana nós fizemos uma visita ao nosso arcebispo Dom Jaime, que de forma muito cortês nos presenteou agora no dia 24, domingo passado, com uma missa, né, na Catedral Metropolitana, rezada por ele, né, aos médicos. Era o último dia da semana do Dia do Médico, também em homenagem aos médicos que morreram frente à Covid, e aos 70 anos da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Eu me lembro até, pegando esse gancho, doutor Gerson, em relação à pandemia, que eu me lembro que eu falava com o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e ele falava que estava com uma dificuldade em conseguir, naquele momento ali que o senhor comentou, ali fevereiro, março e abril, médicos, e eu quero perguntar essa relação dos médicos com a família, para trabalharem nessas unidades de tratamento intensivo contra a Covid, porque os familiares estavam com medo, né? Médicos com esposas, médicas com maridos, com filhos, que os profissionais fossem trabalhar em função da contaminação. O senhor comentou que paramentado, muitos tinham que ficar em quarentena nos hospitais, né? Mas eu não acho que o principal motivo tenha sido esse. Eu acho que o principal motivo é que todos os intensivistas estavam extremamente atarefados, ocupados, estressados em todas as UTIs. Então, a gente tem, de fato, um déficit de intensivistas no Brasil, né? Eu até não tenho aqui os números exatos, mas a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva mostra que o nosso número de intensivistas é muito baixo, né? O número ideal de intensivista para número de leitos em UTI, né? E agora, numa situação em que tu transforma um hospital inteiro em UTI, tu precisa ter quantos intensivistas ali, né? Pois é. Então, todos os intensivistas estavam sobrecarregados, ocupadíssimos, né? Trabalhando de forma maluca, né? Isso refletia na família, realmente aconteceu. Então, não é uma profissão que não pode ter erro, né? Tem mais essa, né? Doutor, gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre a famosa prova da Amhiggs. O que é a prova da Amhiggs? Ao longo desses 70 anos, a Amhiggs tem alguns tesouros, né? A gente tem um tesouro que a sociedade não vê, que é a nossa revista da Amhiggs, Revista Científica da Amhiggs, que ela tem quase 70 anos. Ela começou a ser publicada lá nos anos 50 e é publicada periodicamente. Hoje ela é totalmente digital e lançamos agora há pouco um encarte só sobre Covid, né? Então essa discussão toda, isso, aquilo outro ou não, né? Vamos lá, vamos fazer uma revista, em cada um
que você acredita nisso, então publique e escreva. Você acredita 70 nisso? anos como revista, já nasceu como revista, nunca foi jornal. Nunca foi jornal, E revista eu científica. orgulhoso dos 12 anos da revista em evidência. Então, Já isso nasceu como é- revista 70 anos atrás. Então isso é um tesouro que a gente tem, a revista científica Amhiggs, né? E o outro tesouro que a gente tem, a nossa menina dos olhos, realmente é a prova Amhiggs, a prova AMB Amhiggs, AMB Associação Médica Brasileira, que desde 2019 chancela e é parceira nessa nossa prova. Então ela começou em 1971, né? Ela iniciou como uma prova de autoavaliação, que qualquer médico poderia se inscrever e fazer para se autoavaliar, ou estudantes de medicina, e ao longo dos anos ela se transformou num produto, numa ferramenta para o ingresso. Hoje a principal função dela é uma prova que se faz para o ingresso nos programas de residência médica. Ou seja, o acadêmico de medicina se forma, vai fazer uma especialização em pediatria, em cirurgia, em otorrino, então ele precisa prestar esse exame, que é a prova Amhiggs. Se ele não passar, ele não presta, ele não ingressa na residência. Ela é uma prova classificatória. Uma prova Então classificatória. tem a equivalência da OAB. Isso, uma prova classificatória. Mas só para quem vai fazer um programa de residência. A residência. Né? Vai fazer clínica, não vai fazer... Sim. Vai clinicar, não vai fazer residência médica, tu não presta a prova. Eu fiz a prova na minha época, lá em 88, quando eu me formei, eu fiz prova da Amhiggs para fazer a minha residência de cirurgia geral lá no Hospital de Clínicas. Bom, hoje a prova, ela rompeu fronteiras. Hoje a gente faz a prova da Amhiggs em Santa Catarina, tem vários programas de residência que usam a nossa prova lá. No Mato Grosso do Sul, em Rondônia. É uma iniciativa da Amhiggs, eu imaginei que fosse uma iniciativa nacional, uma iniciativa daqui. É uma iniciativa nossa. Né? Nós temos toda a inteligência, né? Nós usamos professores de diversas faculdades, nós temos uma banca que é guardada a 7 chaves, né? Que faz toda a inteligência da prova, que arrecada as questões. Nós temos mais de 6 mil questões das diversas áreas, né? E além de essas questões, elas têm que ser atualizadas, elas não podem ser repetidas de ano a ano, né? Então tem toda uma logística de realização da prova. Né? Hoje a prova, quando ela é feita, ela vai ser feita agora dia 14 de novembro, próximo, no domingo próximo, o outro, né? Então ela é feita em 16 cidades. Ela é feita aqui em Florianópolis, em Cuiabá, em Campo Grande, em Porto Velho, interessante, Caxias, já existia, Pelotas. Parece uma novidade, né? E isso é bom a gente conversar e esclarecer tem 50 anos. a população. E ela é feita, e tu vê que tem a diferença de fuso horário, né? Doutor, e ela é feita no mesmo dia, no mesmo horário. Eu vou só pedir licença, a gente está, infelizmente, quando o papo é bom, agradável, passa muito rápido, já chegamos no fim do nosso segundo bloco aqui, eu tenho que falar dos nossos parceiros aqui. O programa Em Evidência tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CDP, Consultoria de Direito Público, EMS, Análises Clínicas, e também a gente tem aqui a ajuda da Kaisermac, distribuidora Solos Portal de Ata Pública. A gente vai fazer um intervalinho, mas não sai daí que tem o papo final, então as considerações finais, falando da prova. Quero que o doutor conclua da prova da Amhiggs com o doutor Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. A gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP.
A consultoria em Direito Público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com um ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de Ata Pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de Ata Pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência aqui pela RDC TV. Esse, infelizmente, é o último bloco, né? A gente perguntava ali, antes de eu mostrar a revista aqui em Evidência, no último bloco a gente comentava sobre a prova da ANRIGS, doutor, e o senhor estava concluindo ali. Eu confesso que não conhecia esse sistema. Por favor, só para o senhor concluir. Então, hoje a gente tem como alavancar a prova, como a gente tem 50 anos de expertise, né? E, poxa, 5 décadas não tem o que dizer de uma prova que é longeva, que é séria, que é um sucesso, né? Então a gente quer alavancar ela para todo o país, com mais programas, prospectar mais programas de residência, mas mais do que isso, a gente tem já uma agenda no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde para levar essa prova e conversar sobre o Revalida. A prova pode ser o Revalida, conversar sobre uma prova de proficiência para as escolas de medicina, né, ao longo do 2º ano, 4º ano, 6º ano, né, como se fosse uma prova de ordem. Então, tudo isso a gente está em negociação junto com a MB, né, e isso é o futuro da prova para o ano que vem. Muito bem, vou mostrar aqui também, então, a revista Em Evidência, aqui, meu querido amigo Lúcio. Olha aqui a capa da revista, a gente tem aqui para o pessoal mostrar, para o Eduardo mostrar aqui. Olha aqui, ó. Na sua tela aí, a revista que tem uma matéria aqui, do Dr. Gerson aqui dentro, olha aqui, ó, né? Olha aqui, ó, a revista Em Evidência. Para a gente encerrar, Dr. Gerson, o que esperar agora, né? Finalzinho de ano, as esperanças se renovam, 2022 está aí, o que a gente pode esperar, Dr. Gerson? Olha, nós então completamos 70 anos essa semana, fizemos várias atividades, tivemos várias homenagens, uma homenagem que nos
deixou extremamente honrados foi recebermos na quarta-feira de manhã, na Assembleia Legislativa, a medalha da 55ª legislatura, né, pelos 70 anos da Higgs, e homenageando com isso todos os médicos gaúchos. Mas mais do que isso, nesse dia a gente assinou um termo de cooperação da Higgs com a Assembleia Legislativa, justamente para, quando solicitados, quando demandados, nós, Higgs, levar a ciência aos nossos deputados estaduais. Temos aí agora, para o fim do ano, a inauguração lá na nossa sede do Memorial da Gratidão. É um monumento belíssimo que está sendo feito por um artista plástico que é médico, que é cirurgião plástico, que é um monumento em relação aos médicos que morreram com a Covid. Médicos que morreram no enfrentamento da doença, médicos que morreram por terem contraído a doença, e ele reflete 3 momentos, são 3 placas de bronze que reflete a morte, a ciência, com o desenvolvimento da vacina e tudo mais, e a cura. E com isso a gente pretende homenagear não só os médicos, mas todos os profissionais da saúde que morreram na pandemia durante esses 20 meses. Nossa homenagem aqui, com certeza. Dr. Gerson Junqueira, presidente da Higgs, muito obrigado, viu, por ter participado do programa. Um prazer conhecer e conversar com o senhor. Espero que seja a primeira de outras oportunidades. Mas, sem dúvida, foi muito descontraído aqui o nosso bate-papo, né? As coisas fluíram, né, de forma muito agradável. E é bom a gente discutir sobre uma coisa que como eu falei desde o início, né, hoje ser presidente da Higgs e representar, né, os mais de 35 mil médicos gaúchos é uma coisa que me dá muito prazer, me enche muito de orgulho, né, e estou muito motivado para continuar ainda, talvez, os meus 2 anos de mandato, e talvez até, quem sabe, uma segunda reeleição aí lá em 2023. Muito bem. Lúcio Vaz, meu querido CEO da revista Em Evidência, obrigado, viu? Obrigado pelo convite aqui, agora de estar aqui aos sábados às 7 horas, aqui no programa Em Evidência, tá, Lúcio? Eu que agradeço e muito honrado com a presença do presidente. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, Evidência tem o patrocínio também do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CDP Consultoria Direito Público, MS Análises Clínicas e também da Kaisermac Distribuidora e Solos Portal da Ata Pública. E a gente agradece, é claro, o seu carinho, a sua audiência. Agora a gente tem, na sequência, Opinião em Evidência. Uma ótima noite para você e até a próxima semana. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. Olá, amigos da RDC, em especial meu amigo Lúcio, do programa Em Evidência. Sou Luiz Carlos Busato, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul. Recebi esse convite do governador Eduardo Leite para dar uma nova cara na antiga Secretaria de Apoio aos Municípios. A nova secretaria tem uma cara agora de desenvolvimento e de planejamento, alinhado com a minha profissão de arquiteto, e a cara nova que nós estamos dando para a secretaria é de realizações de obras dentro dos municípios. Nós temos 2 grandes programas, o programa Pavimenta, que é um programa que leva obras de pavimentação e melhorias de mobilidade nos municípios. Estamos com esse programa em desenvolvimento. Esse mês de novembro vamos anunciar os primeiros municípios contemplados com o programa de asfalto. São quase 380 municípios inscritos. E temos um segundo programa chamado Negocia, onde nós pagamos as dívidas do Estado, provenientes ainda lá do governo Tarso Genro, do governo Sartori, e estamos pagando essas dívidas com dação em pagamento de imóveis dentro do município. Então são dois grandes programas que levam desenvolvimento, levam melhorias para os municípios e que levam também qualidade de vida para os moradores do Rio Grande do Sul. Essa é uma pasta que está à disposição de vocês e nós estamos aqui na Secretaria prontos para receber a todos os gaúchos e gaúchas desse grande Rio Grande do Sul.
Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.